A proposta da aula de hoje é te ensinar a como fazer esse lindo porta-chinelos. Olha só que prático para você carregar o seu chinelo com muito estilo. Mas eu quero saber, que utilidade você daria para esse tipo de peça? Então já me conta aqui abaixo que eu quero saber e contar para você qual outra utilidade eu usaria para produzir essa peça. A aula de hoje é super fácil e rápida de fazer. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e a aula de hoje é junto com a Cinderela Fitas e Viés. Então já fica ligadinho que eu vou compartilhar várias dicas com vocês. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Toda terça e sexta, pontualmente ao meio-dia, tem vídeo novo no canal e às quartas-feiras, às 18 horas, 6 horas da tarde, a gente costura juntas e bate aquele papo. Então, ó, já ativa as notificações aí para você sempre ser avisada quando tiver vídeo novo no canal ou quando eu estiver ao vivo. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo, você vai precisar do viés da Cinderela, da sua etiqueta, do seu chinelo para tirar a medida e de duas faces de tecido. O meu chinelo é de número 35, então um quadrado de 30 por 30 vai dar para eu fazer. E aí você pode ir medindo, assim como tem a aula da pantufa aqui, usando um chinelo mesmo como molde para poder aumentar ou até fazer um molde que caiba de número tal até tal número. Eu escolhi aqui utilizar a sarja permeável porque facilita também na limpeza. E aí o que eu fiz? Como a sarja permeável já é um material bem assim mais encorpado, eu quis mais resistência. E às vezes o que acontece? A gente acaba usando manta R2 por tudo porque a gente está acostumado, mas tem várias outras opções. Aí eu peguei aqui uma face e eu dublei esse tecido utilizando a entretela termocolante, dessas que a gente usa para pet aplique. Já passei aqui uma face, eu vou retirar a película, aí eu vou pegar o meu tecido aqui de forro, vou colocar ele aqui em cima, ó, deixo bem certinho, e aí eu vou passar para aderir. E aí eu tenho um tecido bem firminho, fica parecendo até que é um tecido sublimado de tão firminho que ele fica. Aí ele ficou assim, ó, bem firminho, refilei o excesso. Caso você esteja utilizando um tecido que tenha sentido, aí é legal você dividir aqui. Agora, eu vou dobrar ao meio para poder dar uma vincadinha aqui e dobro ao meio novamente. E aí, aqui, ó, na minha etiqueta eu apliquei uma camadinha de fita dupla face e aí eu vou posicionar ela aqui, ó, no meio e vou costurá-la. Então, pessoal, eu vou costurar no ponto zigue-zague, eu abaixei os dentinhos da minha máquina e eu gosto de deixar a linha, ó, bem comprida para depois a gente passar ela para a parte de trás. Aí eu não vou cortar a linha da máquina. E aí eu puxo essa linha aqui pra trás. E daí depois eu dou um nozinho e queimo ela. Ó, então aqui nessa parte não fica nenhuma linha. Eu fico com as linhas aqui e aí eu vou dar uns 2 nozinhos aqui pra poder prender essa linha. Pego uma agulha com um buraquinho maior, passo esses 4 fios e aí eu vou entrar aqui, ó, entre as camadas do meu tecido, sentindo que não vai pegar na frente do meu tecido, ó. Não pega na frente do meu tecido. E aí eu passo aqui todas as linhas puxando, ó, um pouquinho mais pra frente, dou uma esticadinha e eu corto. E aí ela fica assim o acabamento. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quem quiser pode fazer antes de colocar o forro, aí não vai aparecer nenhum pontinho. Eu esqueci, por isso que eu tô fazendo depois.
Com a minha etiqueta costurada, eu vou pegar uma régua onde eu vou arredondar. Essa daqui eu tô usando com um raio de 8 centímetros. Então, eu vou colocar assim, alinhada, com as duas bordas, e vou riscar. Risco de um lado e do outro lado. Feito isso, eu vou unir aqui, ó, as bordas. Coloco um clips desse lado, outro desse, para deixar bem alinhadinho. A mesma coisa aqui. E aí, eu vou refilar essa parte arredondada. Agora que a nossa peça é arredondada, a gente vai estar utilizando o zíper também. Então, você vai vir aqui, ó, e vai medir. Aí, eu deixo um pouquinho maior, vou cortar, ó, e deu a medida de 55 centímetros para esse tamanho de porta-chinelos. Aí, eu vou fazer um pique desse lado e também desse para poder marcar o meu meio. E agora, a gente vai começar aqui primeiro aplicando o nosso zíper, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu zíper. Então, agora a gente vai aplicar o zíper. Eu vou virar aqui pelo lado avesso. E aqui, ó, a partir do meu pique, eu coloco um dedinho de cada lado aqui, ó, pra poder marcar. E é a distância que eu vou começar a costurar o meu zíper. Esse zíper, ele vai ficar avesso com avesso, tá? Então, eu coloco ele aqui, ó, e começo a costurar a partir dessa margem que eu fiz aqui, essa marcação. Aí, como o tecido de sarja, ele desfia bastante, eu fiz um zigue-zague em toda a volta. Para quem preferir, pode também, ó, e já ir aplicando o zíper e fazendo um zigue-zague junto, para poder aqui, ó, evitar que o tecido fique desfiando. Ó, costurei uma parte, parei e vou fazer a mesma coisa agora com a outra parte. Feito isso agora, eu vou aplicar aqui o meu viés. Então, eu começo aqui, ó, da mesma forma e vou costurar aqui, ó, nessa dobrinha do viés. Agora aqui, então, eu vou desvirar esse viés. E pelo lado direito, nós vamos rebater exatamente na costura anterior. E aí, tomando cuidado para deixar o seu zíper aqui, ó, bem certinho. Zíper rebatido, do lado de dentro ficou assim. Agora eu vou dobrar, lembrando que essa daqui é a minha parte da frente, então o zíper fecha pro lado esquerdo. Eu vou juntar aqui os meus zíperes e vou passar o meu cursor. Passei o zíper uma vez, fechei toda a peça, vou passar novamente, abro aqui, ó, e aí a gente vai desvirar essa peça, tomando cuidado para não abrir aqui os cantos. Eu vou travar aqui, ó, nessa altura, para não abrir aqui o meu zíper. E aí, eu vou desvirar aqui a minha peça. Feito isso agora,
eu vou fazer uma caixinha de leite aqui. A minha caixinha de leite eu risquei de 2 centímetros a partir do meu tecido. Então, agora aqui, ó, eu vou cortar. E agora aqui, se você quiser, você pode fazer o piquezinho para encontrar o meio. E agora aqui a gente vai costurar unindo. O meio do zíper vem com o meio do pique. E a primeira coisa eu vou passar uma costura. Então, costurei de um lado, do outro, e aí, ó, você pode sempre vir aqui, ó, e medir para ver se ficou certinho a sua costura. Agora, por esse lado aqui, eu vou passar o acabamento. Corto aqui, ó, um viés um pouquinho maior. E aí, o viés, ele tem 2 lados, um lado mais estreito e um lado mais largo. Eu vou usar o lado mais largo, eu vou apoiar aqui e vou costurar, porque assim ele bate certinho com a minha costura de baixo, que foi com uma margem de meio centímetro. Costurado, eu vou virar aqui, corto um pouquinho do excesso, vou abrir aqui, ó, essa parte, aí eu dobro aqui, ó, eu gosto de colocar um pouquinho esse viés aqui, ó, pra dentro, pra ficar um acabamento bem legal. Eu dou tipo, faço tipo meio um ângulo nele aqui, ó, faço assim, dobro. Aí, dobro mais uma vez e eu vou rebater o meu viés. Aí, vai ficar dessa forma o meu acabamento de um lado e do outro. Aí, eu vou repetir o mesmo processo desse outro lado. Com o viés rebatido, eu vou desvirar a minha peça, acerto bem aqui. E agora aqui, ó, é só colocar o seu chinelo. E olha que lindeza que fica para transportar aí uma peça e que fica super bonito e compacto. Ó, eu tô apaixonada por essa peça, com certeza é uma peça que vai estar sempre na minha mala e que vai ter muita utilidade por aqui. Aproveita para produzir aí no seu ateliê e oferecer para o seu cliente. E aí, se você não encontra aí na sua cidade a Cinderela Fitas, corre lá no armarinho mais próximo e pede para ter esse produto aí, que eu tenho certeza que ele vai fazer toda a diferença na sua produção. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!